Essa adolescente está sentada na sala de audiências sorrindo, confiante, tranquila, como quem já sabe que vai sair dali em poucos minutos e voltar para casa. Ao lado dela, o pastor da igreja que ela frequenta há 1 ano. Atrás dela, a mulher que a acolheu depois da tragédia. E na cabeça dela, aparentemente, uma única certeza: ninguém vai conseguir provar que ela fez aquilo. O nome dela é Sarah Grace Patrick. Ela tem 17 anos e está sendo julgada pela morte da própria mãe e do padrasto, os dois encontrados mortos na própria cama, baleados múltiplas vezes por uma irmã de 5 anos que entrou no quarto na manhã seguinte. Fique comigo até o final desse caso, porque tudo que você está prestes a ouvir é baseado em documentos judiciais, depoimentos de audiência, mensagens recuperadas de dispositivos digitais e registros de áudio tornados públicos ao longo do processo, incluindo gravações que, meses depois da prisão dela, mudariam completamente o tom dessa história. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. 20 de fevereiro de 2025. Por volta das 7h15 da manhã, numa casa na zona rural de Carrollton, Geórgia, cerca de 1 hora a oeste de Atlanta, uma menina de 5 anos entra no quarto dos pais e encontra os dois James Brock, de 45 anos, e Kristen Brock, de 41, caídos no chão do quarto, sem vida, cercados de sangue. Sarah Grace, na época com 17 anos, meia-irmã mais velha da criança, corre até o quarto ao ouvir os gritos, tenta acalmar a irmãzinha, e então ela toma uma decisão, liga para a polícia. A cliente está informando que a mãe e o padrasto estão frios ao toque, relatou a operadora do 911 aos policiais a caminho. Frios ao toque. Há uma parada cardíaca. O cliente informa que a mãe e o padrasto estão frios ao toque. Eles acham que já passaram do ponto de fazer RCP e não vem nada suspeito ao redor. A polícia está a caminho com você. Guarde esse detalhe porque essa frase específica, dita por ela mesma naquela ligação, vai voltar a assombrar a defesa dela meses depois, quando confrontada com o restante da linha do tempo daquela noite. A polícia do condado de Carroll chegou em minutos. Quase meia dúzia de policiais respondeu à chamada. Encontraram o casal na cama, atingidos por múltiplos disparos. Mas havia algo que não se encaixava. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada. Apenas um casal de meia-idade, morto enquanto dormia, e uma porta entreaberta. Isso não parecia um crime cometido por um estranho. Parecia o trabalho de alguém que conhecia a rotina daquela casa por dentro. Para entender o que levaria a esse momento, você precisa conhecer a história dessa família. Kristen, mãe de Sarah, era divorciada. O primeiro casamento havia terminado em meio a um histórico documentado de problemas com drogas, tanto dela quanto do então companheiro. Um processo judicial da época chegou a declarar formalmente que nenhum dos dois oferecia um ambiente adequado e livre de substâncias para os filhos. Depois da separação, ela conheceu James Brock. Os dois ficaram juntos 10 anos antes de finalmente casarem. Em dezembro de 2023, uma família reconstituída, com os filhos de Kristen de um lado e a filha pequena de James do outro. E publicamente, essa família parecia ter virado a página. Tornaram-se membros ativos de uma igreja da região, frequentando cultos, participando de atividades, se apresentando como pessoas transformadas pela fé. Havia também um detalhe médico crucial sobre James Brock, um detalhe que, mais tarde, se tornaria a peça central de toda a acusação contra Sarah. Ele sofria de insuficiência cardíaca grave e dependia de um dispositivo de assistência ventricular implantado cirurgicamente, uma bomba mecânica que mantinha seu coração funcionando enquanto ele aguardava um transplante. Esse tipo de dispositivo tem um alarme sonoro embutido, projetado para ser impossível de ignorar. Dispara em caso de qualquer falha crítica, desconexão, queda de bateria, parada cardíaca, e a intensidade do som aumenta progressivamente conforme a gravidade do problema. Segundo o próprio depoimento de Sarah à polícia, ela foi dormir por volta da meia-noite daquele dia 19 de fevereiro. E entre 23h40 e 23h50, cerca de 10 a 20 minutos antes de dizer que adormeceu, ela ouviu o alarme do dispositivo médico do padrasto disparando. Ela não se levantou para verificar, não avisou a mãe, não pediu ajuda, simplesmente foi dormir. E aqui está a contradição que a promotoria usaria como arma central contra ela.
Se Sarah conseguiu ouvir, com clareza suficiente para relatar depois à polícia, o alarme discreto de um dispositivo médico vindo do quarto ao lado, como ela não ouviu os múltiplos disparos de arma de fogo que aconteceriam, segundo a reconstrução da perícia, poucos minutos depois, no mesmo corredor, a defesa argumentaria sono profundo, exaustão adolescente, ritmos circadianos diferentes dos de um adulto, mas para os investigadores, essa explicação não fechava. Dias depois da morte dos pais, a igreja da família organizou um memorial. Amigos lotaram os bancos, parentes discursaram, vozes quebrando, lágrimas visíveis, o tipo de luto cru que ninguém finge. Sarah também subiu ao púlpito para falar. Eu só queria me despedir da minha mãe e do James, já que nunca tivemos essa chance, ela disse, com a voz notavelmente firme. Agradeceu a uma lista extensa de nomes, avós, irmãos, amigos da família. Quero me despedir da minha mãe e do James, já que nunca tivemos essa chance. Eu estava tão acostumado com vocês sempre por perto que nunca sequer imaginei como seria não tê-los aqui. Eu não fazia ideia do quanto precisava de vocês até agora. James, obrigado por todas as lições de vida que você me ensinou e por ser o melhor padrasto do mundo. O coração de vocês finalmente vai ser curado no céu e nenhum de vocês vai sentir dor nunca mais. Apesar disso me trazer muito conforto, a luta de vocês não era para ter terminado assim. E encerrou com uma frase que ficaria marcada. Desculpa, solto, sem contexto aparente, encaixado entre os agradecimentos. Investigadores chamariam esse desculpa de sinal de alerta. Achavam que era uma fissura na performance, porque enquanto a cidade ainda processava o luto, Sarah Grace Patrick estava fazendo algo que ninguém esperava de uma adolescente que tinha acabado de perder os dois responsáveis por ela. Ela começou a mandar mensagens para criadores de conteúdo de true crime. Múltiplas plataformas, TikTok, Instagram, YouTube, mensagens praticamente idênticas entre si, quase como se seguissem um roteiro pronto. Oi, eu queria saber se você poderia cobrir o caso do assassinato dos meus pais. É super interessante. E acho que sua audiência ia adorar. Palavras dela. Sobre a morte dos próprios pais. Super interessante. Como se fosse um roteiro de entretenimento, não uma tragédia pessoal. Pelo menos um dos criadores contatados ficou tão desconfortável que denunciou as autoridades por conta própria, preservando prints e horários de cada mensagem. Outros criadores viriam a relatar contatos semelhantes. Pense no que isso significa. Uma garota que, segundo a própria defesa dela, era consumidora voraz de conteúdo de true crime, que conhecia os clichês do gênero, os padrões de investigação, a forma como esse tipo de história se espalha tentando, ativamente, controlar a narrativa pública do próprio caso antes mesmo de virar suspeita oficialmente. A investigação seguiu por meses sem prisões, mas nunca parou. E foi ali que surgiram os elementos que fariam o caso desabar sobre ela. Os dispositivos de Sarah, celular, computador, tablet, foram apreendidos rapidamente, dentro de horas depois da descoberta dos corpos, antes que ela tivesse tempo de apagar qualquer coisa com cuidado. E a perícia digital, vasculhando cada arquivo, cada busca no navegador, cada mensagem excluída e recuperada, encontrou algo perturbador. Pesquisas no Google feitas semanas antes do crime. Como descartar uma arma? A polícia consegue rastrear balas. Quanto tempo demora uma perícia forense? E mensagens de texto trocadas com amigos, semanas ou meses antes expressando raiva, ressentimento, frases como "queria que eles estivessem mortos e eles não merecem ser pais". De repente, aquelas mensagens para os criadores de true crime pareciam completamente diferentes. Não eram o gesto desesperado de alguém em luto, tentando entender a própria tragédia. Eram, segundo a promotoria, controle de imagem, gerenciamento de narrativa. Alguém que já sabia, antes de qualquer acusação formal, que precisaria moldar como a história seria contada. Em 1 de julho de 2025, quase 4 meses depois do crime, o gabinete do xerife do condado de Carroll finalmente submeteu um mandado de prisão contra Sarah Grace Patrick. 2 acusações de homicídio, 2 de agressão agravada. Em 8 de julho, ela se entregou, levada pelo próprio pai biológico até a delegacia. Foi processada como adulta, dada a gravidade das acusações, o que significa pena adulta, se condenada.
A arma do crime nunca foi encontrada. Nenhum registro de arma de fogo em nome de nenhum dos pais, buscas extensas cães farejadores, detectores de metal, drenagem de lagoas próximas não encontraram nada. Veio então a audiência de fiança. Em agosto de 2025, o momento em que Sarah entrou naquela sala sorrindo, absolutamente confiante de que sairia livre. E por um bom tempo parecia que ela tinha razão. O pastor da igreja que ela frequentava testemunhou sobre o crescimento espiritual dela ao longo do último ano, sobre como ela havia se tornado uma presença constante nos cultos, sobre como ligava da cadeia para que ele pudesse orar com ela. Excelentíssimo juiz, meu nome é Ben Bonner e sou o pastor principal da Catalyst Church em Carrollton, Geórgia. Estou escrevendo em nome de Sarah Grace Patrick, uma jovem que faz parte da nossa família da igreja há cerca de um ano. Sarah Grace veio pela primeira vez a Catalyst há mais ou menos um ano. Desde o início, ela demonstrou vontade de crescer na fé e se envolver. Ela tomou a decisão pessoal de se batizar sozinha, não muito tempo depois de começar a frequentar, e desde então permaneceu sempre conectada à igreja. Ela não aparecia só aos domingos. Ela vinha durante a semana também, fazia perguntas, servia, convidava outras pessoas, inclusive o namorado dela na época, e claramente encontrou um lugar onde se sentia em casa. Ao longo do último ano, e mesmo diante dos desafios deste ano, ela continuou frequentando os cultos regularmente. Ela e a família dela muitas vezes viajam mais de uma hora só para estar conosco. Conversei e orei com Sarah Grace muitas vezes durante esse período. O compromisso dela em permanecer firme na fé e conectada a uma comunidade saudável continuou constante. Ela até ligou da cadeia várias vezes para que eu pudesse orar com ela. A mulher que a acolheu depois da tragédia disse que nunca teve um único problema disciplinar com ela. Ela foi um prazer, nas palavras dela. Professores descreveram uma aluna quieta, atenta, sem qualquer sinal de comportamento preocupante. Uma amiga falou sobre anos de amizade normal, pijamas, compras, cinema. A defesa estava construindo um caso sólido. O juiz anotava tudo, atento a cada palavra. E então veio o depoimento que mudou o tom inteiro daquela sala. Kim Bowling, irmã de James Brock, tia da criança de 5 anos que encontrou os corpos, subiu ao banco. E diferente de todas as testemunhas anteriores, ela não estava ali para descrever uma garota gentil e cooperativa. Estava ali como voz dos mortos. Todas as noites eu fico deitada, sem conseguir dormir, assombrada pelo pensamento do que meu irmão Jamie e a Kristen viveram naqueles momentos finais. Ela disse, a voz quebrando a cada poucas palavras, lágrimas genuínas escorrendo o tipo de dor que ninguém consegue fingir, com a possibilidade de que eles estivessem acordados quando a ré entrou no quarto deles com uma arma. E eu imagino o terror deles nos últimos suspiros. Ela descreveu James como um homem que lutou desesperadamente para continuar vivo, apesar do coração falhando, que passou por cirurgias e dores só para ver os próprios filhos crescerem, esperando um transplante que nunca chegaria. Implorou ao juiz que negasse a fiança pela segurança da criança de 5 anos que encontrou os pais mortos, pela justiça, pela memória do irmão. Meu nome é Kim Bowling e eu sou irmã do Jamie. Quero agradecer por me darem a oportunidade de falar hoje. Desde esse dia trágico, meu irmão Jamie e sua esposa Kristen foram tirados de nós. Eu me tornei a voz deles, já que eles não têm mais uma. A brutalidade desses assassinatos não está em discussão. Minha família e eu vimos os atestados de óbito e, embora não saibamos exatamente quantos tiros foram disparados, sabemos que houve vários disparos tanto em Jamie quanto em Kristen. Segurança pessoal. Se a ré é capaz de matar os próprios pais de maneira tão violenta, temo pela minha própria segurança e pela segurança da minha família e amigos. A possibilidade de que ela possa nos fazer mal é aterrorizante e peço que considerem isso em sua decisão. Eu acredito e apoio o nosso sistema de justiça e o trabalho árduo do departamento do xerife do condado de Carroll e dos investigadores. E, mais importante, sou cristão e acredito em Jesus Cristo. Minha oração é para que a justiça seja feita por Jamie e Kristen
e que a fiança seja negada para ré. E então veio a carta do filho de 12 anos de James, jovem demais para testemunhar pessoalmente, lida em voz alta por uma amiga da família. Eu confiava na Sarah e a amava como uma irmã. Por que ela faria isso comigo? Por que ela machucaria todo mundo assim? O sorriso confiante de Sarah, presente desde o início daquela audiência, desapareceu completamente. Ela baixou os olhos para a mesa da defesa. Não fez contato visual com ninguém pelo resto da sessão. O juiz negou a fiança. Sarah permaneceria presa, sem monitoramento eletrônico, sem prisão domiciliar, até o julgamento. As acusações foram ampliadas. 2 homicídios qualificados, 2 homicídios por crime associado, 2 agressões agravadas, posse de arma durante a prática de crime, 8 acusações no total. Mas o capítulo mais recente dessa história ainda estava por vir, e é o motivo pelo qual esse caso continua em aberto até hoje. Meses depois, às vésperas do julgamento originalmente marcado para agosto deste ano, a defesa de Sarah trocou de advogado, e o novo defensor apareceu numa audiência alegando ter descoberto, literalmente dias antes, algo que ninguém da equipe anterior sabia. Um policial que atendeu a cena do crime em fevereiro de 2025 nunca havia registrado um relatório formal sobre uma arma que ele próprio testou, baseado num palpite pessoal de que teria sido empenhada por uma pessoa não identificada nos documentos entregues à defesa. Segundo o novo advogado, esse policial só procurou a promotoria para relatar isso na semana anterior àquela audiência, anos depois do crime. Agora estamos recebendo evidências que não tínhamos antes, declarou o advogado, visivelmente irritado, pedindo mais tempo para investigar quantas outras pessoas ou armas poderiam estar envolvidas nesse fio solto que ninguém sabia que existia. Novas evidências de que há algum policial desonesto que agora, literalmente, nem sequer fez um relatório no início. Eu estava pronto, ou esse caso estava pronto para ir a julgamento. E eu entendo que a senhora Patrick esteve presa esse tempo todo. Ela e eu tivemos essa conversa difícil. Mas estou nessa posição devido à idade dela, devido às circunstâncias que envolvem o caso e devido ao aspecto de mitigação, a questão das novas informações, a possibilidade de outras armas, outras pessoas. Há tanta coisa que foi descoberta nos últimos meses em que mergulhamos nesse caso que estamos pedindo mais tempo. Para que possamos estar preparados. E não só para a sentença, mas para o próprio julgamento principal. O aspecto de mitigação do que estamos investigando não se refere apenas à sentença. Novamente, envolve questões reais com as investigações que esses policiais realizaram, especialmente o investigador principal deste caso. A promotoria rebateu com firmeza. Não havia policial rebelde nenhum. A arma em questão foi testada junto com várias outras ao longo da investigação, submetida ao mesmo processo forense padrão que todas as demais e excluída como a arma usada no crime exatamente como as outras. A defesa, segundo a promotoria, teve 6 meses inteiros para solicitar essa documentação e só o fez em junho, às vésperas do julgamento. E foi exatamente nesse momento da audiência que veio à tona um dos detalhes mais reveladores de todo esse processo. Entre os documentos que a nova defesa reclamava não ter recebido a tempo, estavam as gravações das próprias ligações que Sarah fazia da cadeia, chamadas telefônicas, registradas rotineiramente pelo sistema prisional, que a promotoria confirmou estar preparando para entregar dentro do prazo legal de 10 dias antes do julgamento. Áudios que até aquele momento ninguém fora do sistema prisional e da promotoria havia ouvido. Gravações feitas pela própria garota que, meses antes, sorria confiante numa sala de audiências, absolutamente certa de que sua rede de apoio à igreja, a família adotiva temporária, os professores, os amigos seria suficiente para provar sua inocência diante de qualquer juiz. O juiz prometeu decidir em poucos dias se o julgamento seria adiado mais uma vez. E enquanto isso, Sarah Grace Patrick continua presa, aguardando o momento em que essas ligações gravadas feitas por ela mesma, da própria cela, sem saber exatamente quando ou como seriam usadas, finalmente cheguem às mãos de quem decide seu destino. O caso ainda não tem veredicto, mas a garota que entrou sorrindo naquela sala de audiências, cercada por quem jurava confiar nela, já aprendeu pelo menos uma vez, diante do depoimento de uma tia enlutada, que essa confiança não é garantia de nada. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários, você acha que ela é culpada?
Quero saber sua opinião e o que mais ficou com você nesse caso. A contradição do alarme médico ouvido, mas os tiros não? As mensagens dela para criadores de true crime, chamando a morte dos próprios pais de super interessante? O depoimento da tia da vítima que fez o sorriso dela desaparecer pela primeira vez? Ou as gravações das próprias ligações dela da cadeia, que ainda nem chegaram à justiça e já estão mudando o rumo desse julgamento? Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.